E aí, tudo bem? Bom, vamos mergulhar direto nesse assunto incrível de hoje. Imagina um lugar onde preservar a natureza e educar as pessoas são literalmente a mesma coisa. Pois é, a gente vai conhecer a comunidade rural de Nova Aliança, que fica lá em Bocajuba, bem no coração do Pará, na nossa Amazônia. O que é fascinante aqui é ver como essa comunidade tradicional pegou a sala de aula e transformou numa verdadeira ferramenta de sobrevivência. Eles não estão lá só ensinando matemática ou português, sabe? Eles estão lutando contra a degradação ambiental e mantendo viva uma cultura que é rica demais. Na nossa análise de hoje, você vai ver como essa mistura poderosa de saberes do campo e práticas sustentáveis não só muda a realidade de uma região, mas acaba servindo de modelo para o mundo todo. Para a gente entender bem como essa mágica acontece, a nossa rota hoje vai ser super direta. Vamos passar pelas raízes e os saberes tradicionais, entender os benefícios da agroecologia, dar uma olhada bem realista nos desafios que eles enfrentam, conhecer o famoso caderno pedagógico e, por fim, ver o passo a passo na roça. Teoria indo direto para a prática. E isso já traz uma provocação enorme para a gente pensar. Como é que uma simples escola rural pode ajudar a salvar a Amazônia? Olha, parece um exagero, mas não é. Essa pergunta coloca a galera de Nova Aliança como os verdadeiros protagonistas de uma história muito maior de resistência. Quando você junta a biodiversidade com as raízes de quem mora lá, a escola deixa de ser só um prédio de tijolos. Ela vira, sei lá, o quartel-general da inovação sustentável. Mas para entender a força dessa galera, a gente tem que começar pela base de tudo, que são as raízes e os saberes tradicionais. É a fundação do negócio. Sabe, quando a gente fala em educação do campo, tem que ficar bem claro, não é pegar uma escola padrão e simplesmente construir no meio do mato, de jeito nenhum. É um movimento pedagógico super especializado. Eles pegam toda a identidade local e colocam dentro do currículo escolar. Sabe aquela sabedoria de avós para netos? Tipo, como escolher a melhor semente, como cuidar da terra, a hora certa de plantar. Então, isso ganha exatamente o mesmo peso que as matérias tradicionais. É validar e respeitar o conhecimento de quem realmente vive a terra. E tudo isso que a gente está conversando não é achismo, tá? É ciência pura e aplicada. A gente está se baseando num material fresquinho, uma dissertação de mestrado de 2024 feita pelo pesquisador Paulo Jorge Valente Almeida, lá no Instituto Federal do Pará, no campus de Castanhal. É um trabalho cirúrgico que foi a fundo nessa interseção entre como eles educam e como eles plantam em Nova Aliança. E toda essa prática ganha um eco absurdo quando a gente lembra do Paulo Freire, um dos maiores educadores que o Brasil já teve. A grande sacada aqui é o tal do processo dialógico. Sabe o que é isso? É acabar com aquela ideia de que o professor sabe tudo e o aluno não sabe nada. Na verdade, a realidade da comunidade, as lutas dos agricultores, a mão na massa com a terra, tudo isso vira o currículo de verdade. O conhecimento formal é construído em cima da experiência de vida deles. E quando esse tipo de educação sai da sala de aula e encontra a terra, o impacto é imediato. Vamos dar uma olhada nos benefícios da agroecologia na prática. Imagina só duas cenas bem diferentes. De um lado, você tem o agronegócio extrativista. Lá no Pará, infelizmente, isso muitas vezes significa derrubar tudo para plantar uma coisa só, tipo o dendê. E aí entra um monte de agrotóxico, o solo empobrece e as comunidades tradicionais acabam sendo expulsas. É um cenário complicado. Agora, do outro lado, você tem a agroecologia regenerativa que o pessoal de Nova Aliança escolheu. É o oposto absoluto. Eles priorizam misturar os cultivos, plantar tudo junto de um jeito que a própria natureza se ajuda, respeitando os ciclos da terra. É literalmente um escudo protegendo a biodiversidade da região. E os resultados? Nossa, são uma verdadeira cascata de coisas boas. Para começar, traz segurança alimentar real, porque eles têm comida diversa na mesa. O solo fica muito mais saudável de forma natural e tem um ponto crucial, a resiliência climática. Um sistema cheio de plantas diferentes aguenta muito melhor uma seca braba ou uma chuva daquelas do que uma plantação de uma coisa só. E claro, você corta quase a zero os agrotóxicos. Saúde para quem planta, saúde para quem come, simples assim. Mas olha, a gente não está aqui para romantizar a vida no campo. Para manter tudo isso funcionando a longo prazo, os desafios da comunidade agrícola são enormes e bem reais. O que a pesquisa mostra para a gente? Bom, tem os obstáculos clássicos. Falta de grana e quase nenhum apoio de políticas públicas. Isso por si só já é uma montanha para escalar. Tem também aquela resistência normal a mudar o jeito de fazer as coisas, porque sair do plantio convencional para o agroecológico leva um certo tempo para engrenar. Mas o estudo traz um detalhe que chama muita atenção.
a falta absurda de estrutura tecnológica. Para você ter uma ideia, a internet lá ainda depende de umas poucas antenas de rádio antigas. Sem conexão boa, a comunidade fica isolada, fica difícil pesquisar novas técnicas ou até achar novos lugares para vender a colheita. Então, como é que eles driblam essas barreiras todas? A sacada genial de Nova Aliança atende pelo nome de O Caderno Pedagógico. E já vou avisando, esquece aquela imagem daquele livro didático chato e padronizado que não tem nada a ver com a vida real deles. Esse caderno é uma verdadeira ponte viva. Ele foi construído junto com todo mundo, agricultores, professores, alunos. A ideia inteira do caderno é pegar a teoria lá do quadro negro e traduzir para o dia a dia suado da roça. Ele ajuda os professores a montarem hortas nas escolas, ensina manejo sustentável e vira um guia super prático para os próprios produtores locais. É um material feito sob medida, por eles e para eles. E claro, papel aceita tudo, né? A execução precisa ser impecável. Então vamos ver como é que isso funciona na prática, no passo a passo, na roça. A coisa rola num ciclo de 4 etapas que não param. Primeiro, você tem que capacitar os professores com oficinas práticas, para que eles entendam a realidade local de verdade. Segundo, eles integram tudo isso no currículo, ou seja, falar de agroecologia não é só na aula de ciências, é na aula de matemática calculando a área de plantio, é na aula de história. Terceiro, e esse é o meu favorito, é chamar os agricultores para dentro da escola. A galera que está com a mão suja de terra vai dar palestra e os alunos vão visitar as propriedades deles. E quarto, tem o acompanhamento constante para ver se a educação e o meio ambiente estão realmente melhorando. É um ciclo virtuoso sensacional. Para fechar o nosso mergulho hoje, fica aquela pulga atrás da orelha. O que outras comunidades pelo Brasil e pelo mundo podem aprender com essa resiliência toda de Nova Aliança? A maior lição lá do Pará é que a educação não pode ser algo enfiado goela abaixo, de fora para dentro. Ela tem que nascer e crescer da própria terra. Juntar o saber de quem vive lá com a agroecologia não é só para melhorar o boletim no fim do mês. É um projeto real de sobrevivência frente a esse clima maluco do nosso planeta. Então, imagina só se a gente começa a plantar essas mesmas sementes em outras escolas por aí. O impacto seria, sem dúvida, gigantesco.